Queridos amigos do grupo da Fraternidade Irmão Altino, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Nese e é um prazer estar aqui esta noite com vocês para refletir um pouco mais nas questões que são próprias da nossa busca por conhecimento espiritual. A nossa proposta de hoje é refletir sobre a pluralidade das existências, em foco com a lei da reencarnação, qual o objetivo e o que se sabe a respeito dessa lei. Nós vamos então usar um caminho que nos endereça a essa imagem que vocês estão vendo na cidade de Nazaré, na cidade santa. Essa ladeira, ela conduz ao local onde os arqueólogos e os historiadores definiram como sendo a casa onde Jesus morou com seus pais. Quando chega no topo dessa ladeira, nós encontramos duas construções, duas igrejas. Uma em que se faz alusão quando Maria de Nazaré recebeu o aviso que ela seria mãe de Jesus, que é a igreja da Anunciação hoje, né? E do outro lado a igreja de São José, onde era a carpintaria de José. Construiu-se uma igreja e no subsolo os visitantes podem conhecer o ambiente onde a família morava e José, pai de Jesus, trabalhava e ensinava também Jesus. Existe uma passagem do Evangelho, está em Mateus e em Marcos também, como vocês podem ver nesse quadro, e que faz referência a um local. E nesse local, Jesus se deslocou junto com os seus discípulos. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Jesus disse aos discípulos: quem dizem os homens quem é o Filho do Homem? E eles responderam: ora, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, e alguns dizem que é algum dos profetas. E Jesus então perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu a ele: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Tanto Marcos como Mateus relatam isso nos seus escritos no Evangelho. Ora, como é que eles responderam a Jesus que ele seria Elias, Jeremias ou João Batista ou um dos profetas? Aqui nós temos uma citação em que Jesus só poderia ser um deles se fosse um deles reencarnado. E assim que nós vamos ver no próximo quadro, para se ter uma ideia de onde era Cesareia de Filipe, Filipe no nome dessa cidade, ele era um dos filhos que herdou essa terra de seu pai. Herodes reconstruiu a cidade e depois ele destinou a um dos seus filhos e Filipe ficou com Cesareia. Como era no tempo de Jesus esse local? É como vocês estão vendo nessa figura aí. É uma figura que foi feita lá em Cesareia de Filipe, num quadro que existe lá. Não existe na internet essa figura, né? Então vocês estão vendo que os historiadores montaram como seria na época de Jesus o templo, o anfiteatro, a moradia dos romanos ao lado, e ao fundo vocês observam, do lado esquerdo na figura, vocês vão observar que existe um túnel, uma caverna atrás da construção. Então essa caverna era um local de onde fluía muita água, era o Rio Jordão. E nós vamos ver nas próximas figuras como é hoje. Quem visita esse lugar vê apenas as ruínas. Tem também a caverna que ficou ali, no próximo quadro vocês vão ver a caverna em si. E depois dessa caverna ainda flui água, não como no tempo de Jesus, mas ali é uma das nascentes do Rio Jordão.
O Rio Jordão, ele aparece e ele é preservado nesse lugar. Dá um pouco de trabalho de fotografar, porque as pessoas falam muito, não se pode pisar nessa água. Existe um cuidado todo especial para que a água seja preservada. E assim nós vamos vendo que esse lugar onde Jesus esteve com os discípulos não era um lugar onde os judeus preferissem estar, porque era um local onde moravam os romanos. Mas cita-se no Evangelho que ali ele foi junto com os seus discípulos. Também vamos ver nesse pequeno vídeo de 2 minutos a história de Nicodemos. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, que era um senador dos judeus, ele vai procurar Jesus ao cair da noite e pergunta a ele: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Disse Nicodemos a Jesus, e Jesus respondeu para ele: na verdade eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos então disse a ele: mas como pode um homem, sendo velho, porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós vemos assim essas duas principais citações no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec teve um laborioso trabalho com a publicação dos livros que nós costumamos chamar de Pentateuco, onde o primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo o Livro dos Médiuns, o terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele teve um cuidado muito especial com esse livro. Inclusive, ele saiu da cidade de Paris e foi ficar numa cidade praiana que na época não era muito frequentada, que era Saint-Adresse, dada a responsabilidade de estudar as passagens da Bíblia e colocar ali de uma maneira que
os conhecimentos da atualidade pudessem, sob a ótica do raciocínio, serem interpretadas. E assim nós vamos ver também, mas e o Velho Testamento, ele incluiu? Essas partes que nós falamos é do Novo Testamento, do Evangelho. Mas e o Velho? Ele também colocou ali alguns estudos do Velho Testamento, incluindo apenas um, que é muito significativo, como vemos aqui nessa figura, é do livro de Jó, capítulo 14, versículos de 1 a 13. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? E aí nós vamos ver nessa figura de Jó que ele termina assim, esse versículo. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. É assim que Jó se refere a essa condição. Nós estamos habituados, então, a considerar o Velho Testamento com Moisés, o Novo Testamento, Jesus, e as publicações de Allan Kardec que nos orientam na formação de uma filosofia de vida cristã, atualizando os nossos conhecimentos, considerando as descobertas da ciência. A rigor, o Espiritismo não é religião. Por que não é religião? Porque nós não temos sacerdotes. O que nós somos estudiosos no sentido de reformular as nossas posturas íntimas para que a nossa vida se estabeleça de um modo melhor. Moisés conhecia as tradições do Egito, mas ele não registrou tudo. Fiquemos assim a pensar, porque na época de Moisés não existia a palavra reencarnação. Mas nós sabemos dos registros que vamos estudando que outros estudiosos falaram sobre esse assunto. Nós sabemos de estudiosos que se colocaram na época de Allan Kardec e se debruçaram sobre a questão da pluralidade das existências. E um desses estudiosos foi André Pizzani. Os franceses dizem Pizzani porque ele nasceu na França, mas pesquisando a genealogia do nome, descobrimos que é um nome proveniente da Itália. Historicamente, nós sabemos que da Itália migraram muitos para a França, porque quando a Itália deixou de ser o centro da cultura, automaticamente esse centro foi transferido paulatinamente ao longo dos anos para a França. Então, André Pizzani, ele tem esse livro. Ali está na figura o livro que ele escreveu em francês e tem a tradução que em 2009 nós tivemos a oportunidade de chegar aqui ao nosso conhecimento pelo trabalho dedicado de um dos nossos pesquisadores espíritas que se debruçaram sobre essa questão. E veio a lume em 2009 a tradução do livro de André Pizzani, que era advogado, muito culto. E como que o Jorge Damas encontrou essa citação, esse livro? Porque existe no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, no rodapé do livro, no original, também na tradução de Herculano Pires existe, há uma referência de Messier Pizzani, que era consultor de Allan Kardec nas questões de algumas línguas mortas. Allan Kardec, nós sabemos, ele era poliglota, mas não em línguas mortas, né? Então esse livro, o que ele nos diz? Ele conta-nos uma história, desde a época em que os grandes filósofos da Grécia pesquisavam o assunto e chamavam naturalmente não de reencarnação, porque essa palavra nem existia na época. Eles denominavam de outra forma, né? E Allan Kardec, para apresentar a obra de Pizzani, ele deixou umas referências muito sérias, e uma delas é a seguinte. Ele disse o seguinte: é precisamente no momento em que esta grande lei da humanidade, a pluralidade das existências,
vem afirmar-se por fatos e pelo testemunho de um homem honrado, que por seu lado a Cúria Romana vem desautorizá-la, pondo-a no index. Inevitavelmente esta medida terá por efeito provocar o seu exame. São palavras de Allan Kardec. E ali nós vamos delineando nessa obra magnífica, um estudo muito completo. Vamos ver Pizzani nos explicar. Pitágoras, Platão, Empédocles, há aproximadamente 500 anos, 400 anos antes de Cristo, estudavam essa questão, mas com o nome de metempsicose, admitindo que, inclusive, que um ser humano pudesse depois voltar encarnado em um animal. O que nós sabemos que não é possível de acordo com os estudos da atualidade, né? Também Charles Bonnet, que publicou 2 livros falando sobre palingênese, que é um nome diferente para a reencarnação. E temos também a análise que ele faz de Jean Renaud, Henri Martin, Flammarion, na questão da reencarnação. E cita também Allan Kardec. Nessa questão em que nos colocamos, temos visto muito frequentemente a pergunta de algumas pessoas no sentido de que, se a reencarnação existe, aquelas pessoas que amamos, será que nós vamos nos encontrar com elas? Ou será que depois do falecimento delas nunca mais as veremos? Então gostaríamos de deixar uma sugestão. É apenas uma sugestão, porque existem várias linhas de ação para refletir sobre essa questão. Uma delas é da autora brasileira Ivone do Amaral Pereira, onde ela escreve 3 livros considerados trilogia. Aqui estão nessa figura a trilogia sugerida para os estudos de Ivone do Amaral Pereira, onde ela vai delineando em 3 histórias em épocas diferentes como as almas que se amam se encontram. Então, assim, nas Voragens do Pecado, ela escreveu um primeiro livro, O Drama da Bretanha, outro, O Cavaleiro de Numies, outro, e nestas sequências ela mostra como aqueles que vivem essas histórias, na realidade, são almas ligadas umas às outras, que se amam e que voltam em encarnações sucessivas a fazerem parte da vida umas das outras. E ficamos assim, então, quando ela nos diz assim, no livro chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone Pereira nos diz: o espírita precisa conhecer um pouco de história, a fim de dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos de divulgação da sua própria crença. E é assim que nós sugerimos, dada essa questão que vem sendo muito colocada na atualidade. Os laços de família irão se romper pela reencarnação? É o contrário. Nós vamos ver o próprio Allan Kardec no capítulo 4 discorrendo sobre isso. E gostaríamos de terminar citando no próprio capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, uma resposta de São Luís no item 25, dada em Paris no ano de 1859, e onde se pergunta a ele qual o propósito, qual o objetivo da encarnação. E ele responde muito bem, nos dizendo que o propósito de cada uma das nossas encarnações é atender os propósitos de Deus nas circunstâncias que nos são endereçadas em cada uma delas. E a segunda, por quê? Para o desenvolvimento da nossa inteligência. E será um castigo? Perguntam a ele. Aí ele diz: não constitui um castigo. Mas se quiseres pensar dessa forma, considera que no início das nossas vidas de espíritos imortais, nós aqui comparecemos num estado em que ainda somos muito incipientes de conhecimentos.
Nós vamos dar sequência às nossas vidas sucessivas e à medida que vamos nos esforçando para cumprir a tarefa da melhor forma possível, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós podemos apressar a nossa evolução ou retardá-la. Como acontece com um aluno numa escola. O aluno não vai passar para a faculdade imediatamente, ele vai passar por todos os processos. Mas, se atrasar e repetir, ele vai demorar. E se aplicar, ele vai passar em todas as fases e vai se adiantar. Se houver castigo, é naquele caso em que nos atrasamos demasiadamente e somos obrigados a reencarnar muitas vezes num planeta de provas e expiações como é o nosso. E assim, queridos, nós acabamos de delinear, de acordo com o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma linha de ação, uma linha de raciocínio que nos capacita a decidir como devemos estabelecer os nossos objetivos de vida para o conhecimento espiritual notável que nos faça progredir mais depressa quando vamos deixando de lado as nossas posturas nos sentimentos, nas emoções que se expressam de maneira menos elevada, como a vaidade, orgulho, egoísmo. E assim, lembrando que o maior ensinamento da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, terminamos as nossas reflexões desejando a todos uma boa noite.